Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perversão, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos por tua palavra bendita e pedimos ao Senhor que, à medida que nós dedicamos esses minutos próximos a meditar nela, que teu Espírito Santo, Deus, ilumine o nosso entendimento e nos edifique mais uma vez por tua palavra bendita. Nós te rogamos por isso em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, eu gostava muito de jogar bola. Não é que eu jogasse bem, não, mas eu gostava. Aquele futebol de rua, sabe, que no final do jogo você está sem um pedaço do dedão, e a gente gostava muito de jogar. Fazia marcações na rua para jogar, pintava o chão e jogava até que o pé não aguentasse mais e a gente tivesse que ir embora para casa. Um dia os meninos da rua de baixo nos desafiaram. Eles queriam que a gente jogasse contra eles. Mas os meninos da rua de baixo eram muito bons e nós muito ruins. Mas então a gente decidiu que a gente ia enfrentar. Topamos, encaramos o desafio e começamos a nos preparar. Como a gente não tinha uniforme e um menino do nosso time era apaixonado pelo Cruzeiro, a gente teve que usar o Cruzeiro. Eu peço perdão por isso, de ter usado essa blusa. Mas a gente se preparou para aquele jogo. E a gente tinha muita autoestima e ânimo de que ia dar certo. E então a gente gastou alguns dias treinando, porque o jogo estava marcado assim para alguns dias à frente. E a gente ficava treinando na rua, os meninos lá da nossa rua, para a gente se preparar. E o que mais havia entre nós era unidade, perseverança, desejo de vitória, de ganhar, porque era tipo aqueles filmes em que o impossível estava para acontecer, sabe? Se a gente ganhasse ia ser uma coisa fora do normal, e a gente ficou assim, realmente movidos por unidade, por perseverança, por achar que juntos a gente não precisava ficar com medo dos adversários e dos nossos oponentes da rua de baixo. E então o dia do jogo chegou. Você consegue imaginar a emoção, não é? Tinha até plateia, gente que foi lá assistir, aquela emoção toda, sentado nas arquibancadas improvisadas no passeio da rua, a rua pintadinha, os 2 golzinhos de cada lado, e o jogo ia começar, e a gente jogou aguerridamente, apaixonadamente, como se fosse o primeiro e último jogo da vida. E aí no final você já sabe o que aconteceu. A gente perdeu feio. Mas a gente perseverou, e esse é o ponto. A história que eu estou contando aqui não é uma história sobre vitória, porque de fato a gente perdeu, não tinha como, o time lá de baixo era muito bom, os meninos jogavam muito bem. Mas eu me lembro dessa história até hoje como uma história de perseverança, de amizade e de unidade, de não temer um adversário. A gente realmente encarou, não é uma história de vitória, mas era uma história de perseverança. Quando a gente olha para essa passagem da Escritura, a gente tem uma história de perseverança, mas também de certeza de vitória. Diferente lá do meu time de futebol, que não tinha certeza nenhuma de vitória, nós temos a certeza garantida no Senhor de que nós teremos vitória. E aqui o apóstolo Paulo vai nos chamar para que a gente não fique amedrontados diante dos nossos adversários, os adversários do povo do Senhor e da igreja, mas que a gente persevere em unidade. Porque no nosso caso, diferente lá do meu time corajoso e destemido, a vitória é garantida. A certeza de que o Senhor Jesus é conosco, de que Ele é o Senhor da igreja. E agora Ele nos chama a perseverar, a ficarmos firmes diante das adversidades e adversários que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus. Vocês já se depararam com o fato de que nessa carta Paulo revela aos irmãos que ele tem enxergado a sua própria prisão e os seus próprios sofrimentos não como um impedimento para o Evangelho, mas como uma maneira do Evangelho triunfar e crescer. Essa é a maneira como Paulo enxerga o seu próprio sofrimento. Você se lembra? Paulo é um prisioneiro em Roma, mas ele se enxerga particularmente como prisioneiro de Cristo. Ele entende que, sobretudo,
tudo que está acontecendo na sua vida é por causa do Evangelho do Senhor Jesus, é por causa da glória do Senhor Jesus, e mesmo entre as suas algemas, e mesmo no meio do seu sofrimento, ainda assim o Evangelho seria espalhado, o Evangelho triunfaria e Cristo seria, no final das contas, engrandecido. Paulo compreende até mesmo que se ele chegasse à própria morte, isso não deveria ser motivo para amedrontar o coração. É aqui que nós encontramos aquela maravilhosa expressão do versículo de número 21, quando Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nem mesmo a morte pode ser um impeditivo, nem mesmo a realidade dos adversários se levantando, da prisão em Roma, dos levantes contra a igreja do Senhor Jesus e contra a sua própria vida, porque no final das contas, se vivemos, estamos com Cristo, e se morremos, estamos com Cristo também. O apóstolo Paulo vem falando muito sobre isso, sobre essa ideia de que nós não temos motivos pelos quais temer de fato. Afinal de contas, nossa vida se resume, a nossa vida se completa, a nossa vida ganha todo sentido quando nós compreendemos que nós estamos em Cristo. Mas agora, nessa sessão especificamente, Paulo, então, na sequência desse argumento sobre Cristo em nós, sobre estarmos com Cristo e Cristo ser o nosso lucro maior, então Paulo agora vai encorajar os irmãos para que eles também pudessem, com o mesmo sentimento de Paulo, percebendo a mesma luta que ele tem, pudessem também ficar encorajados e lutar. É como se Paulo, nessa carta, estivesse dizendo: irmãos, isso é verdade sobre mim, mas é verdade sobre vocês também. Então fiquem animados aí, não sou só eu, não é o apóstolo Paulo que é corajoso, não, somos nós que juntos, em unidade, vivendo de maneira digna o Evangelho do Senhor Jesus, podemos nos manter firmes, podemos lutar com firmeza, porque nós estamos unidos em um só Espírito, em um só Senhor, e lutamos juntos a batalha pelo Evangelho. Nós lutamos então como irmãos em Cristo Jesus, unidos por o mesmo laço de amor que o Espírito de Deus derramou no nosso coração. O que Paulo vai ensinar então para essa igreja e para todos nós é de que em Cristo Jesus, nós, a igreja do Senhor, deve viver em santidade, em unidade e perseverança. Nós precisamos juntos de uma vida reta, que manifeste o Evangelho, nós precisamos viver isso unidos como irmãos em Cristo e como igreja do Senhor Jesus, e nós precisamos perseverar. A luta cristã ou a jornada cristã não será fácil, mas nós não a lutamos sozinhos. Nós temos irmãos. Nós caminhamos lado a lado uns com os outros. Nós lutamos a mesma batalha. Isso encoraja o nosso coração. E é isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo vai chamar a atenção dessa igreja e também a nós aqui nessa manhã. Para que isso seja verdade, Paulo faz algumas exortações aos irmãos. E a primeira delas aparece aqui no versículo 27. Na parte A desse versículo, quando Paulo diz o seguinte. Olha para a sua Bíblia de novo, por favor. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que a igreja possa viver em santidade, unidade e perseverança, a primeira exortação que Paulo nos faz aqui, faz a Filipos e a nós, é: vivam de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Vocês precisam viver em conformidade com o Evangelho. Afinal de contas, pense comigo, irmãos, o Evangelho é uma doutrina de vida e não apenas de palavras. O Evangelho tem a ver como nós vivemos todos os nossos dias e não apenas com aquilo que nós falamos. Particularmente nós aqui, talvez corramos o grande risco de falarmos tanto a respeito de Deus, mas às vezes não percebemos no nosso próprio viver diário as verdades que nós professamos e estudamos e analisamos. O Evangelho é sempre uma doutrina de vida. O Evangelho não é apenas um conjunto de informações, de fatos a respeito de Cristo, de Deus Pai, do Espírito Santo, mas a verdade gloriosa de que Cristo vive em nós e nós vivemos nele. A nossa vida precisa manifestar essa verdade. É por isso que Paulo é tão enfático em dizer: vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. A vida de vocês precisa espelhar isso. Na vida cristã, somos cheios de Deus para, no final das contas, podermos dar frutos. Se você olhar, por exemplo, para o versículo de número 11 do capítulo 1, lá atrás, Paulo já havia dito para essa igreja e a nós, dizendo o seguinte: olha, o meu anseio, a minha oração é que vocês sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo começa uma oração graciosa no capítulo 1 e, em dado momento, no verso 11, ele diz isso: eu oro para que vocês sejam cheios de fruto de justiça. Fruto que só pode existir na vida de vocês mediante Jesus, porque isso é a vida cristã. A vida cristã é uma vida que frutifica,
que cada dia nós avançamos e crescemos na graça do Senhor Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo está exortando essa igreja e a nós também a vivermos de modo digno do Evangelho. Mas o que é que Paulo quer dizer com isso aqui? Qual é a ideia desse viver de modo digno do Evangelho? Paulo nos exorta a viver em conformidade com a nossa cidadania celestial. E aqui eu queria chamar a sua atenção para um detalhe desse texto. Porque quando Paulo utiliza esse verbo aqui, vivei de modo digno do Evangelho, o sentido por trás dessa expressão carrega uma ideia de que Paulo estaria como que dizendo assim: portem-se como cidadãos, hajam em conformidade com a cidadania que vocês têm. Essa é a ideia da palavra vivei. Algumas traduções até já trazem isso mais claramente para ficar evidente na nossa leitura. Paulo está usando essa palavra especificamente aqui, nesse trecho da sua epístola aos Filipenses, para nos fazer entender que a ideia de vivermos de maneira digna do Evangelho tem a ver com exercermos a nossa cidadania celestial neste mundo. Vivemos em um mundo que jaz do maligno, vivemos em um mundo cheio de trevas, um mundo cheio de perseguições, e nós agimos, vivemos, nos relacionamos aqui como cidadãos dos céus, como aqueles que têm sua pátria celestial ou a sua pátria nos céus. Olhe, por exemplo, na sua Bíblia em Filipenses 3, verso 20. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,20, nos mostra exatamente essa mesma ideia dentro dessa epístola. Ele diz assim no versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Perceba a lógica então do apóstolo Paulo, quando ele diz vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Em outras palavras, é como se ele estivesse nos dizendo: vivam em conformidade com a cidadania celestial que vocês têm. Isso significa viver de maneira digna do Evangelho. Viver nesse mundo como quem crê verdadeiramente que Cristo já governa sobre todas as coisas, de que Cristo já é Senhor do mundo, de que Cristo já é o Rei da glória, de que acima de todos os poderes, de todas as autoridades desse mundo, Cristo reina. E nós já vivemos no presente sobre a realidade dessa verdade gloriosa de que o Senhor Jesus governa. Isso é viver sob a perspectiva da nossa pátria celestial. Porque muitas das vezes nós esquecemos disso, irmãos. Nós recebemos as notícias do dia a dia, nós lemos os nossos jornais, nós ouvimos falar dos poderosos, das canetadas, das grandes decisões, e a gente pensa que o mundo está cheio de governos e que o mundo tem autoridades que de fato são absolutas, mas isso não é verdade. Quem reina sobre todas as coisas hoje é o Senhor Jesus, assentado à destra de Deus Pai na glória, e Ele tem os inimigos debaixo dos seus pés. E Ele não retarda a sua promessa, como alguns o julgam demorado, mas Ele aguarda para que todos sejam salvos. E o dia do Senhor Jesus vem, e Ele virá, e todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dEle, porque Ele é o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Nós precisamos não apenas dizer essas coisas, mas viver sob a perspectiva dessa realidade, de que o Senhor Jesus governa sobre todas as coisas. E Paulo está dizendo: vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Vivam ou expressem essa cidadania celestial. A nossa atitude precisa ser essa. Nós somos chamados a viver de maneira digna do Evangelho. Mas além disso, além desse ponto, a gente pode pensar exatamente nas palavras que Paulo está usando aqui na abertura desse versículo 27. Porque Paulo está nos exortando para que vivamos ou nos portemos como cidadãos do céu, mas a expressão que ele utiliza aqui no verso 27 é de forma digna do Evangelho. De maneira digna do Evangelho. E aí eu fico pensando sobre quão poderosa essa palavra Evangelho aqui. Porque viver de modo digno do Evangelho é ter o Evangelho de Cristo guiando a minha vida e a sua vida, em cada instância, em cada momento, em cada circunstância. O Evangelho não pode ser uma direção para nós apenas da maneira como nós nos relacionamos no domingo, como nós nos relacionamos dentro da igreja, mas precisa impactar a maneira como eu vivo individualmente, a minha família, a minha casa, a relação com os meus, a relação com as minhas finanças, com o meu lazer, com o meu entretenimento. Cristo precisa impactar a minha vida como um todo. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Não é uma parte da minha vida que eu digo: olha, essa parte vai ser guiada por Jesus, essas outras não. É a nossa vida como um todo, é a nossa vida integral. O Evangelho do Senhor Jesus precisa guiar, dirigir, controlar, orientar, direcionar cada um dos aspectos da nossa vida. E é isso que Paulo está nos chamando a entender aqui. É interessante a gente pensar, então, que de um lado o Evangelho nos confronta a realidade de que nós somos pecadores. De que o pecado é uma realidade em nós
de que existe maldade no nosso coração, de que nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Esse é um lado que o Evangelho nos ensina a viver, nos lembrando todos os dias e nos fazendo reconhecer que de nós mesmos nós nada somos e que somos completamente carentes da glória de Deus. Todas as vezes que eu e você temos o nosso coração começando a se ufanar, a se encher, a se ensoberbecer, o Evangelho é como uma cruz que bate o nosso coração e nos lembra o quão pecadores nós somos, o quão dependentes da graça de Deus nós somos. Como é perigoso isso para nós aqui, porque numa casa de profetas em que nós mexemos e manejamos tão bem a palavra de Deus e cuidamos e somos tão zelosos com essas coisas, podemos ter o nosso coração enchendo de nós mesmos. E então o Evangelho é o instrumento de Deus para crucificar o nosso ego e para nos lembrar quão necessitados nós somos da graça de Deus. Esse é um lado que o Evangelho faz. Mas existe um outro aspecto, porque o Evangelho não é apenas a lembrança de que nós necessitamos de redenção. O Evangelho também é a lembrança de que nós temos consolo e plena redenção em Jesus. Então, se por um lado o Evangelho é como uma flecha que rasga o nosso coração e nos fere para nos lembrar do nosso pecado, por outro lado, o Evangelho é como um bálsamo suave da graça de Deus que cura a ferida do nosso coração. Porque Ele nos oferece graça, porque Ele nos oferece redenção, para que nós creiamos na salvação que está em Cristo e somente nele, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então o Evangelho tem essa capacidade de ao mesmo tempo nos lembrar o quão necessitados nós somos da graça de Deus e ao mesmo tempo nos garantir que nós temos abundante graça de Deus sobre nós. É por isso que Paulo está dizendo, viva de modo digno do Evangelho. A minha vida, a sua vida precisa ser moldada, modelada, desenhada, transformada pelo poder do Evangelho. Em todas as áreas, em todas as instâncias. A verdadeira vida cristã, irmãos, só pode ser vivida com base no Evangelho. Não tem como ser diferente. É só por meio do Evangelho que nós podemos viver. Mas Paulo ainda faz uma segunda exortação. Ele não apenas exorta os crentes de Filipos a viverem de modo digno do Evangelho, para que eles possam experimentar a santidade, unidade e perseverança. Mas o apóstolo Paulo também exorta a esses irmãos e a nós para que eles permaneçam firmes no Evangelho. Vivam, sobretudo, de modo digno do Evangelho, mas permaneçam no Evangelho. Olhe comigo na sua Bíblia, versículos 27 a 28. Na sequência, Paulo vai dizer, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Olha como é interessante a maneira como Paulo continua a sua exortação. Vivendo de modo digno do Evangelho, inevitavelmente os crentes encontrarão hostilidade à sua fé. Porque só não encontra hostilidade à sua fé quem não vive de modo digno do Evangelho. Se nós vivemos de modo indigno do Evangelho, consequentemente nós nos tornamos amigos do mundo e hostilidade nenhuma virá sobre nós. Mas se nós vivemos de modo digno do Evangelho, sobretudo, inevitavelmente, irmãos, nós vamos encontrar algum tipo de resistência. Nós seremos questionados, nós seremos vilipendiados, criticados. É inevitável, porque quando nós vivemos nesse mundo com a postura de cidadãos dos céus, é inevitável que nós experimentemos de maneira velada ou de maneira explícita algum tipo de luta, perseguição, tribulação. É inevitável. Essas coisas virão à tona. Não tem como a gente fugir disso. É por isso que Paulo então vai exortar esses irmãos aqui no versículo de número 27, para que eles pudessem estar firmes. Essa é a expressão que ele utiliza. Vocês precisam estar firmes. Mais adiante ele faz isso com um imperativo aos crentes lá no capítulo de número 4, versículo de número 1. Olhe na sua Bíblia rapidamente. No capítulo 4, verso 1, ele diz, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Quem está dizendo essas palavras é um prisioneiro otimista. É o apóstolo Paulo preso em Roma por causa do Evangelho. E agora ele está encorajando os crentes em Filipos e a mim e a você, que não estamos aqui entre algemas, mas que sabemos que, à medida que começamos a viver de modo digno no Evangelho, cada vez mais enfaticamente na nossa vida, em todas as áreas, hostilidades surgirão.
Mas a palavra dele é: fique firme, mantenha-se firme. Paulo já havia exortado também, nessa mesma leva de cartas à igreja de Éfeso, sobre coisas parecidas. Lá no capítulo 6 de Efésios, versículos 10 e 11, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo, da sua prisão, está preocupado em dizer a essas igrejas e a esses irmãos, e a mim e a você nessa manhã: fiquem firmes. Fiquem firmes, não desistam. Permanecer firme tem dois lados. De um lado, nós permanecemos firmes lutando pelo Evangelho. De outro lado, nós permanecemos firmes não temendo os adversários. É como se fosse um lado positivo e um lado negativo. Positivamente, nós lutamos pelo Evangelho do Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, mesmo que eu ouça sobre vocês, ou que eu vá aí ver como vocês estão, eu queria ouvir a respeito de vocês que vocês estão firmes, lutando pela fé evangélica, e então no versículo 28, e não intimidados pelos adversários. Essa é a minha expectativa, esses dois lados da firmeza de vocês. Por um lado, então, positivamente, nós nos mantemos firmes à medida que nós lutamos juntos pela verdade de Deus, em uma só alma, em um só espírito, como Paulo chama essa igreja a viver. Numa mesma mentalidade. E isso vai acontecer, irmãos, quando nós lutamos juntos pela firmeza doutrinária, pelo compromisso com a verdade de Deus, pela intolerância da nossa parte com todo tipo de erro e falso ensino, proclamando a todo custo a verdade do Evangelho. Se existe algo que eu e você precisamos de encorajamento da palavra do Senhor para fazermos, é para sermos pregadores da verdade de Deus. Para sairmos desse seminário com todas as ferramentas que forem possíveis, nós tenhamos juntado durante esses anos aqui, para que possamos pregar a palavra de Deus com fidelidade, porque esse mundo já está cheio de mentira, esse mundo já está cheio de falsos mestres, falsos pregadores, de falso ensino. O que a igreja do Senhor Jesus precisa é de gente lutando junto pela fé evangélica. E eu e você, meu irmão, nós estamos no fronte da batalha. Isso é chamado de Deus para nós. Lutarmos juntos, não negociarmos com a verdade, não sermos pragmáticos nas nossas decisões, não liderarmos igrejas e conduzirmos o rebanho do Senhor por interesses mesquinhos, por interesses do nosso coração, não negociarmos a verdade para que as coisas fiquem fáceis para nós, mas lutarmos pela fé evangélica, lutarmos pela verdade de Deus, com paixão, com obediência ao Senhor, reconhecendo que não há nenhuma autoridade em minha vida e em sua vida como os servos do Senhor que não proceda da santa palavra de Deus. O que a igreja precisa de pregadores fiéis, porque de pregadores falsos esse mundo já está cheio. Cheio. Por isso Paulo está nos chamando a lutarmos juntos pela fé evangélica. Isso era verdade na igreja de Filipos, isso é verdade para nós hoje também. Mas por outro lado, Paulo diz que além de lutarmos juntos pela fé evangélica, no versículo 28 ele diz para que nós não estejamos em nada intimidados pelos adversários, porque aquilo que para eles é prova evidente de perdição, para nós não é. Essa frase que ele utiliza aqui é muito forte. Nada estáis intimidados pelos adversários. A igreja vivendo conforme Cristo inevitavelmente vai enfrentar ataques, como eu já disse, os mais diversos. Mas Paulo está nos exortando aqui, irmãos, a que nós não nos intimidemos no nosso coração, que nós confiemos no Senhor, que nós nos mantenhamos firmes diante dessas coisas. Ataques virão, certamente. Questionamentos, certamente. Todas as vezes que a verdade se levanta como estandarte, a mentira das trevas se levanta contra ela. Todas as vezes. E é isso que Paulo está dizendo. Lutem juntos, em uma só alma, pela fé evangélica. Não fiquem intimidados. Não temas. Como essa verdade e esse encorajamento é tão comum nas Escrituras, não é? Não temas. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes nós lemos isso nas Escrituras? Então esse aspecto final nos leva ao nosso terceiro ponto. Porque o apóstolo Paulo não apenas nos chama a vivermos de modo digno do Evangelho, não apenas nos chama a permanecermos firmes em uma só alma, em um só espírito, mas ele também
conclama aos crentes de Filipos e a nós para que eles e nós enxerguemos o sofrimento pela perspectiva do Evangelho. Perceba que o que Paulo está dizendo aqui é como se fosse uma crescente. Ele começa nos chamando a viver de modo digno do Evangelho, então ele nos encoraja a lutar juntos e a não temer os adversários, para que no fim ele possa dizer qual é a razão essencial de nós não temermos. Ele vai dizer assim, do versículo 28 em diante: pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Perceba a sequência lógica, então. Vivam como cidadãos dos céus. Lutem juntos pelo Evangelho. Não se intimidem pelos adversários. E, por fim, enxerguem até mesmo os sofrimentos sob a perspectiva do Evangelho. Enxergue até mesmo as suas lutas, as suas limitações, os problemas, os enfrentamentos sobre a perspectiva do Evangelho do Senhor Jesus. Afinal de contas, irmãos, os sofrimentos do presente e a nossa firmeza diante deles são a prova da nossa salvação em Cristo Jesus. É isso que Paulo está questionando aqui no verso 28. Paulo está dizendo, olha, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação da parte de Deus. Porque se nós padecemos por causa do Evangelho e permanecemos firmes diante dessas perseguições, isso é uma prova, é um testemunho para nós de que nós temos a salvação que vem do Senhor, de que nós não somos intimidados pelos homens, de que o Senhor é por nós, que mesmo que ainda soframos e tenhamos lutas, Deus é por nós. A teologia da prosperidade faz um desserviço maligno na igreja quando ele nos diz, ou quando essa doutrina nos diz, de que é a nossa abundância, a nossa prosperidade, a nossa riqueza, é que prova para o mundo que Deus está conosco. Paulo está dizendo o contrário. Não, quando nós sofremos por causa do Evangelho e estamos firmes no Senhor, reconhecendo que para nós viver é Cristo, morrer é lucro, então isso é prova evidente da nossa salvação no Senhor, de que o nosso coração está nele, que nós confiamos nele, ele está conosco. Nossas provações, irmãos, por causa do Evangelho, vêm do próprio Deus. Ele que nos permite vivê-las, e a gente deve reconhecer a soberania do Senhor sobre todas essas coisas, ao invés de duvidarmos no nosso coração. Os sofrimentos por causa do Evangelho nos lembram que nós estamos em Cristo, nele cremos, com ele padecemos. Paulo usa uma expressão tão poderosa no versículo 29, olha de novo na sua Bíblia. Ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Você acha que crer em Cristo é uma graça? Certamente. É um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo diz isso em Efésios. Mas padecer por ele também. Padecer por ele também. Irmãos, é muito contracultural isso que Paulo está dizendo. É muito contraintuitivo isso que Paulo está dizendo. Nenhum de nós aqui pensaria nos nossos sofrimentos por causa do Evangelho sob essa perspectiva de maneira natural. Se não fosse a palavra, a revelação especial de Deus a nos dizer essas verdades e nos confrontar com elas, nós jamais pensaríamos isso. Porque nenhum de nós aqui gosta de sofrer, nenhum de nós gosta de ser perseguido, nenhum de nós gosta de ser questionado. Mas o Senhor está nos dizendo que é graça para nós padecermos por Cristo e não somente crermos nele. Quando nós sofremos por causa do Evangelho, quando nós sofremos por causa da verdade de Deus, nós deveríamos com isso nos alegrar, porque essa é a graça que o Senhor nos permite viver. Perceba que Paulo está dizendo isso da sua própria experiência. E o que é maravilhoso ler esse texto é você perceber que Paulo não está falando nada da boca para fora. No próprio versículo de número 30, ele deixa isso claro, irmãos. Olha o que ele diz no 30, ele diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E agora vocês podem ouvir que esse é o meu. É como se ele estivesse deixando claro para nós: olha, o que eu estou falando não é da boca para fora. É verdade, é assim que eu enxergo as minhas cadeias. E é assim que eu queria que vocês enxergassem as tribulações de vocês também. Tendes o mesmo combate que vistes em mim. O apóstolo Pedro já nos diz algo muito semelhante com essas palavras do apóstolo Paulo. Você se lembra?
1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Pedro diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Perceba o que Paulo está dizendo para nós, que Pedro está dizendo para nós, aqui em 1 Pedro 4,12. Pedro está dizendo: não ache estranho quando um fogo ardente surgir no meio de vocês. Não estranhe isso, não se assuste. Pelo contrário, se alegre, porque se nós somos coparticipantes dos sofrimentos, nós seremos também coparticipantes da glória. Se nós padecemos com Cristo, com Ele nós reinaremos. Se nós choramos lágrimas por causa do Evangelho e da verdade do Senhor Jesus, nós vamos derramar lágrimas de alegria quando essa verdade triunfar sobre toda a terra. É isso que Paulo está dizendo. Então não se intimidem, não tenham medo, não desistam, continuem firmes, porque nós podemos enxergar o sofrimento de uma maneira diferente. Perceba, Paulo não está dizendo que a gente deveria olhar para o sofrimento em si como uma coisa boa. Claro que não. Mas ele está dizendo que a gente pode olhar para o sofrimento sobre a perspectiva da eternidade, sobre a perspectiva do Evangelho, e reconhecermos que mesmo quando nós sofremos, por causa do nome de Jesus, isso é um privilégio para nós. Eu queria terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações para o nosso coração. Breves aplicações. A primeira delas é nos fazer pensar que nós somos chamados a refletir os valores do reino de Deus, onde nós estivermos. Nossa postura neste mundo precisa ser a postura de cidadãos dos céus. Todos os dias, eu e você vamos ter a nossa cidadania celestial sendo assediada por uma cidadania mundana. Todos os dias. Mas nós precisamos viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Esse é o chamado de Deus para nós. A segunda aplicação que esse texto me leva a pensar é que nós precisamos, de fato, lutar unidos pela verdade do Evangelho neste mundo de mentiras, neste mundo de engano e de falsidade. A nossa unidade como igreja, como povo de Deus, não pode ser apenas aparente, mas tem que ser verdadeira. Em uma só alma, real, profunda, lutando pela verdade. A mentira, irmãos, ela domina tudo. A mentira mancha tudo. A mentira se espalha fácil. A mentira consegue correr mais rápido do que a verdade às vezes, porque ela não precisa ser provada. Ela não tem que dar garantias de nada, ela não exige exames. E ela corre. Mas nós precisamos lutar juntos pela fé evangélica. Lutar juntos pela verdade de Deus, proclamando a verdade do Senhor nesse mundo de mentiras. E em terceiro e último lugar, eu gostaria de lembrar você que esse texto nos exorta, nos ensina a enxergarmos até mesmo os nossos sofrimentos na perspectiva do Evangelho, compreendendo que padecer por Cristo é privilégio para nós. Isso não é fácil. Talvez de todas essas três aplicações, essa seja mais difícil do nosso coração aceitar e entender. Teoricamente, nós compreendemos. Vivencialmente, nós questionamos às vezes. Muitos de vocês aqui, e eu posso me incluir nisso, vamos passar muitas tribulações por causa da verdade. Talvez você já tenha passado por coisas assim. E no ministério, em alguns momentos, você vai enfrentar coisas assim. Por causa da verdade, por causa do Evangelho. Por causa da necessidade de proclamar e ser fiel àquelas verdades do Senhor ali. Não se intimide. Fique firme. Reanime-se no Senhor. Porque a nós foi dado não apenas o privilégio de crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. Vamos orar?